E aí, desenvolvedores? Tudo bem com vocês? Seguinte, nesse vídeo nós vamos começar a desenvolver um pequeno jogo aqui dentro, fazendo a utilização de uma inteligência artificial que é o Nave Mesh. O Nave Mesh ele é uma estrutura de dados abstratas que vai fazer a utilização de inteligência artificial para guiar um determinado agente. No caso, o agente que temos é o nosso personagem principal, para fazer o encontro de um caminho de um ponto até outro. Como é que vai funcionar isso aqui que vamos trabalhar? Ó? Vou apertar o play aqui para a gente verificar. Vamos ter o seguinte. Temos aqui dentro, ó, justamente as moedas já animadas, o nosso personagem se tremendo um pouquinho. E ele vai estar fazendo o seguinte. Quando a gente for clicar em uma determinada área, ó, ele vai simplesmente para aquela área que foi clicada. Ele vai começar a andar seguindo diretamente esses pontos que eu estou clicando aqui para ele seguir. E ainda vai fazer a coleta dessas moedas. Só que tem o seguinte. Não é só por isso que ele vai trabalhar. Ó, que aqui eu estou clicando em algumas áreas. Caso eu clique, por exemplo, nesse local, e ele está em frente a uma parede. Pode observar que ele vai fazer uma curva. Ele não vai tentar atravessar essa parede, não vai bater nela. Ele simplesmente vai tentar encontrar o melhor caminho para poder atravessar. Tudo isso aqui ele vai fazer tendo a utilização do Nave Mesh. Você não vai precisar programar tanto para fazer algumas coisas assim. A gente vai programar o seguinte. O clique para que ele possa seguir justamente o ponto do mouse. E fazer a colocação também do agente e informar aqui dentro nas áreas do navigation o que é que ele vai ter que fazer, onde é que ele vai ter que percorrer, o que é que ele também não deve atravessar. Fazendo a utilização justamente desse navigation. Que você pode observar, ó, ele tem essa área azulada, que é o caminho que ele vai percorrer, a área que ele vai seguir, na verdade. E bem aqui na parte do game, quando a gente clica em uma determinada área, ó, ele pinta essa área dizendo aonde é que ele vai andar, o que é que ele vai ter que perseguir. Ó. Como vocês podem ver, ó, ele tem uma linha que ele vai seguir a partir do ponto que eu clico. E ó, tá bem? Para trabalhar isso, vai ser uma coisa bem simples até. Vamos precisar do animation aqui dentro para poder fazer a animação dessas moedinhas. Os materiais, só para a gente diferenciar aqui dentro o nosso player do que são as paredes e o que é o chão. Uma cena. E aqui dentro vamos ter dois scripts. Um para a coleta das moedas, que vocês têm aqui dentro. E outro para o controle do personagem. Isso aqui é uma cena de exemplo que eu tenho aqui montada para vocês. Mas vamos começar a montar tudo isso aqui a partir do zero. Criei uma cena aqui em 3D, tá certo? Só para vocês saberem qual projeto vocês vão criar aqui dentro da Unity. E para isso, vamos fazer a criação agora dos nossos cubos que vão representar o nosso campo. Primeiro de tudo, o primeiro cubo que vamos fazer vai ser o cubinho do chão. Então, pressiona o botão direito aqui na parte da hierarquia, 3D Object, Cube. Aguarda a boa vontade aqui do meu PC carregar. Ele vai renderizar até a cor do cubo também. Pronto. E aí eu vou fazer o seguinte. Bem aqui, eu vou deixar a altura dele padrão. Ou seja, o Y dele vai ficar em 1. Já a escala, eu vou colocar a escala do X em 7. E a do Z também em 7. Pronto. Vai ser mais ou menos isso aqui. E logo em seguida também, a próxima parte que eu vou fazer vai ser a colocação de algumas dessas paredes. Para isso, venho aqui, pressiono o botão direito. Faço a criação de outro cubo. Pronto. Agora é o seguinte. Esse cubo que eu acabei de criar, tá aqui ele, tá certo? Ó. Ele sempre vai ser criado bem aqui, né, abaixo desse chão. E aí o que é que vai acontecer? Com ele, eu vou só verificar aqui, zerar algumas posições da posição dele. Subo ele mais um pouco. Pronto. Ele aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou mover ele para essa área, que essa minha parede vai ficar posicionada bem aqui. Vou diminuir um pouco os valores da sua escala. Deixa eu ver qual altura fica mais confortável. Opa, ficou até grande demais. 0.5, 0.5 e 0.5. Eu vou deixar ele um pouquinho menor em relação aqui ao chão que a gente tem.
Feito isso, vou pegar aqui dentro a ferramenta de Rect Tool. Vai ser justamente para controlar a transformação desse cubinho. Vou puxar ele bem aqui nesse local para aumentar o tamanho dele aqui. Feito isso, eu vou duplicar ele. Então, venho aqui, botão direito, Duplicate, e vou arrastar ele justamente para essa posição aqui, ó. Um pouco similar ao que eu tinha feito lá com o que eu tinha feito no exemplo. Tendo feito isso, o que é que eu vou fazer, ó? Vou só renomear isso aqui para não ficar sendo cubo 1 e cubo 2. Vou chamar isso aqui de ground, que vai ser o chão dele. O outro vai ser o obstacle 1. E teremos aqui o obstacle 2. Pronto. Qualquer coisa para vocês renomearem, só selecionar o cubinho e apertar o atalho F2. Ou botão direito, Rename. Feito isso, eu vou pegar esses obstáculos e vou deixar dentro do ground agora. Vão ficar dentro desse grupo. Vai ser bem importante para a gente trabalhar com navigation dentro dele. E agora, vou criar outro cubo aqui dentro. Que esse cubo vai representar agora o meu player. Pronto. Vou arrastar ele para cá. Não vou precisar zerar as posições. Pronto. Vem aqui. Só que outra coisa, esse player tá meio grande, né? Bora ajustar o tamanho da escala dele agora de novo para 0.3. Deixa eu testar. Pronto, 0.3 está mais interessante aqui. Vai ficar um pouquinho menor, já vai ficar com essas dimensões. Pronto. Tendo feito isso, já temos aqui nossa pequena cena montada. E é até interessante para vocês aqui dentro fazerem ele dessa forma, porque assim vocês já vão ter uma noção de como é que vai ser o protótipo do projeto de vocês. Que aqui, como vocês podem ver, ó, eu não estou colocando as paredes já de algo modelado no Blender ou no 3ds Max. Não, eu estou fazendo somente a utilização de cubos, porque isso aqui é como se fosse um protótipo. Tendo feito isso aqui, ó, a próxima parte que eu vou trabalhar com vocês aqui dentro vai ser a colocação de materiais para cada um desses objetos. Como assim? Isso aqui está muito branco para a minha cena. Então, para diferenciar cada um desses objetos, vou criar os materiais em 3D deles aqui, ó, para dar uma corzinha diferente para eles. Venho aqui na parte dos materiais que eu já criei, botão direito, Create Material. Bem aqui eu vou só colocar o nome de cada material relacionado com a cor. Então, por exemplo, esse aqui vai ser o Red. O Red vai representar o material do meu player. Renomeei para Red. E aqui, quando você tem renomeado, você vem no Inspector. Isto são algumas configurações que vocês têm para os materiais. E eu vou mudar somente um, que vai ser o Albedo. O Albedo, ele vai nada mais nada menos do que fazer uma diferenciação na cor desse material. Então vou clicar nele e vou alterar a sua cor para vermelho. Um vermelho bem forte até. Feito isso, seleciono o meu player. E dentro dele, eu vou ter aqui, ó, uma janelinha somente para materiais. Abro ela. Clico bem aqui nessa opção, ó. E em seguida, vou procurar aqui ele. Pronto, tá bem aqui o Red. Ou qualquer coisa, vem aqui na barrinha de pesquisa e escreve o nome do material que vocês criaram. Pode ser que vocês tenham um nome diferente do meu. Isso não tem problema. Pronto. E agora eu vou fazer com os próximos, ó. Botão direito. Create. Material. Vou chamar isso aqui de Black. Esse Black vai representar agora as paredes. Venho aqui no Black, clico e vou deixar não totalmente preto, tá certo? Que se ele ficar muito escuro fica um pouquinho complicado. Então vou pegar algo próximo. Vai ser justamente essa parte aqui em cinza. Seleciono a parede. Os materiais já estão abertos. Venho aqui. Vou procurar o material Black. Pronto. Mesma coisa com o próximo. Seleciono. Venho aqui. E Black. Pronto. Tendo feito isso,
Agora aqui temos a nossa cena diferenciada, algumas colorações diferentes. E é justamente isso que eu estava precisando. Agora, tendo feito isso daqui, vamos fazer o seguinte. Quando a gente for para a área do game, vocês podem observar que a câmera não está numa posição tão adequada para o que queremos, né? Pequeno atalho para que ela já fique posicionada na posição que eu quero, ó. Ah, professor, como é que é esse atalho? Fez tão rápido? Então, seleciona o objeto da câmera e com ela selecionada, vocês vão segurar o Ctrl e o Shift e vão pressionar a letra F do seu teclado. Segura o Ctrl e o Shift e pressiona a tecla F. Que assim, ele vai pegar a sua câmera e vai botar a visão dela de acordo com o que você está enxergando aqui, ó, nas posições dos objetos, ó. Eu deixei minha câmera já propositalmente aqui dessa forma, ó. Opa, na verdade eu movi a minha visualização da cena nessa forma aqui, ó. Pronto, eu quero ele dessa forma aqui, ó. Já está numa margem de espaçozinho boa. Consigo enxergar melhor aqui meus objetos. Agora eu só pego a minha câmera, seguro o Ctrl e o Shift, pressiono o F. Pronto. Ele já deixa para minha câmera na posição que eu preciso enxergar no meu jogo, ó. Clica na cena do game, visualizo como é que eu quero. Pronto. Ou com a câmera já selecionada, a main camera, eu posso ver ela bem aqui, ó. Tem uma botante salve, tá certo? Caso seu computador trave, alguma coisa dessa forma, já salve. Ou vem em File e Save, tá certo? Para justamente você não perder nada que você está fazendo aqui dentro. Agora, tendo feito isso daí, a próxima parte que vamos trabalhar é fazer a colocação da inteligência artificial. Vamos trabalhar agora com o Navigation. Para isso, ele é uma janela. Então, vocês vão vir aqui em Window, significa janela. AI, que significa Artificial Intelligence. E vocês vão vir agora em Navigation. Navigation, ele vai ser essa janelinha que você está vendo aqui dentro. Tá certo? Esse Navigation que vocês têm aqui dentro, eles vão ter algumas opções aqui dentro, que são as opções de agentes. E os agentes vão ser os objetos que vamos controlar, como o player. A área, Bake, que vai ser importante, e o Object. Eles têm várias opções aqui dentro para a gente trabalhar, mas eu não vou explicar todas elas, eu vou falar justamente as principais que vamos precisar mexer dentro desse projeto, tá bem? O que é que eu vou fazer? Ó? Seleciono o Ground, vou selecionar os obstáculos. Para você fazer essa múltipla seleção, ó, clica no primeiro objeto, segura o Ctrl e vai selecionando um por um. Ou então clica no primeiro objeto, segura a tecla Shift, vem aqui na última opção que você quer, ó, que ele já seleciona o que está entre eles. Tendo feito isso, aqui acabamos de selecionar o chão e as paredes, certo? Feito isso, no Navigation, ele já vem com a opção Object selecionada. Caso não, selecione ela, por favor. Que o Object ele vai permitir selecionar aqui dentro os objetos que vamos definir como os obstáculos aqui dentro, tanto o obstáculo quanto o chão. E dentro deles, nós vamos marcar a opção Navigation Static. Tendo feito isso, marcada essa opção, ele vai perguntar se a gente quer que essa opção de estática fique marcada também para os objetos filhos. Como assim? Temos o pai, que é o ground, e dentro dele temos os filhos, que são os obstáculos. Sim, queremos para cada um deles. Então, yes, change children. Pronto. Fizemos aqui a primeira opção. E outra coisa importante para cada um deles aqui, ó, chequem se as paredes aqui de vocês, elas estão um pouco próximas aqui ao chão, tá certo? Vou descer aqui um pouquinho, ó, que eu preciso que... Opa! Vou selecionar os obstáculos. Eu vou verificar aqui dentro deles, ó. Pronto. Eles estão dentro aqui do chão. Que isso vai ser importante. E outra coisa. Quando você marcou esse item, ele por padrão pegou esses objetos e definiu lá no Inspector como estáticos. Mas claro, ele só tem esse tracinho porque a única opção que ficou selecionada foi o Navigation Static. Verifique se o de vocês também está dessa forma, que isso vai ser importante. Voltando para o Navigation, e tendo feito isso,
Você precisa definir na sua área se ele vai ser uma área que vai andar, se não vai andar, se ele vai pular isso aqui também, que a gente pode fazer com que navigation pode pegar o navigation e fazer com que o nosso agente salte uma determinada área. Mas aqui dentro, só walkable. Agora vamos para o bake. O bake, você vai definir aqui dentro o como vai ser este campo para o agente que você tem. Onde você vai poder controlar aqui o radius, que vai trabalhar uma distância mínima entre as paredes em relação a um raio. A altura, ele vai fazer o controle de altura de espaço também. E você vai ter outras configurações também. Até caso você queira calcular a distância de salto que ele vai precisar fazer ou não. E configurações avançadas. Mas como falei, ele tem várias opções, mas não vamos fazer controle disso aqui tudo. Vamos deixar ele por padrão assim. Que aqui já vai ficar bem interessante para o nosso jogo e não vamos precisar mexer em tantas configurações. Mas, caso vocês queiram mexer em alguma coisa, não tem problema, tá certo? O que é que eu vou fazer? Ó? Tenho tudo já selecionado aqui dentro. Com a janela Navigation aberta, eu vou só apertar a opção Bake. Ele vai fazer um carregamento para mim aqui dentro, tá certo? E tendo feito isso aqui, ó, pronto. Meio que algumas coisas que ele já colocou aqui para mim, ó, ele colocou umas áreas aqui meio confusas, né? Então, bem aqui o que é que eu vou fazer? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, na verdade. Com tudo selecionado, Clear para limpar essas áreas. Deixa eu selecionar aqui somente o chão e apertar Bake. Não, né? Deixa eu dar uma olhada aqui dentro, o que foi que houve? Selecionar os objetos das paredes. Eles vão ser no walkable. Pegar o chão e bake. Pronto. Era só isso que eu precisava mesmo ajustar. Uma pequena confusão minha, sem querer. Os obstáculos, lá nos objetos, definam eles aqui no Navigation Area como no walkable. Que aí vão ser as áreas que eles vão ser definidos que o nosso player, nosso agente, não irá caminhar. Eles vão ser paredes. Já o chãozinho que você tem aqui dentro, ele vai ser o walkable, ou seja, o nosso personagem vai caminhar em tudo isso aqui. É porque eu tinha feito no exemplo anterior lá, que eu mostrei para vocês aqui dentro, só que com ele eu não precisei me preocupar com essa opção de selecionar tudo, em definir no walkable ou walkable. Eu já tinha selecionado tudo, feito bake, e ele tinha configurado tudo para mim do jeito que eu precisava. Mas pode ser que aqui seja necessário. Mas já para vocês ficarem informados e até observar um pouco como corrigir esse probleminha que eu tive também, já fiquem atentos a isso, tá bom? Paredes no walkable. O chão, o ground de vocês, walkable, vai ser a área que ele vai andar. Só que se vocês observarem, observe que agora ele criou áreas azuladas e ele vai ter um pequeno espaço aqui entre eles, ó, que isso aqui vão ser as paredes, não é? Isso aqui vocês podem fazer um controle a partir do bake, tá bom? Ok, vocês podem fazer um controle de slope também, se for preciso. Deixa eu mexer aqui na área do agente. Diminuir ele, dá um bake. Pronto. Vocês podem diminuir aqui dentro, ó, o Agent Radius. O Agent Radius, quando vocês diminuem, observe que agora a área que ele vai andar aumentou bastante, não é? Só tomem cuidado, viu? Porque qualquer configuração que vocês podem mexer aqui dentro, ele pode interferir com o objeto que você tem, viu? Mas não tem problema, só tomem um certo cuidado. Você pode diminuir um pouquinho, ó, só tomem cuidado, ó. Que dependendo da quantidade que você diminuir, ó, vai interferir. Porque pode ser que você acabe deixando ele, ó. Ah, eu quero deixar essas áreas literalmente muito bem encostadas com a parede. Não tem problema, mas vocês vão precisar tomar um cuidado. Por mais que vocês queiram mínimos e mínimos detalhes, isso pode interferir com a forma como o seu personagem vai andar e com o comportamento das inteligências, tá certo? Então, ter esses valores quebrados aqui dentro não tem problema, viu? Pronto. Tendo feito isso aqui, agora precisamos definir aqui dentro o nosso agente. Que o agente vai ser o nosso personagem, né? Mas para ele, não vamos configurar nada aqui dentro. Você só precisa verificar o tipo de agente que você quer controlar, ó. Que o agente, por padrão que ele tem aqui dentro, é um agente chamado humanoide, que ele tem um raio para ele, uma altura,
um Staff Height e o Max Slope. Só que cada um deles aqui dentro, caso vocês queiram saber o que cada um significa, ó, passa o mouse e ele vai mostrar para você aqui dentro um tooltype explicando o que é essa opção. Só que pra gente não faz tanta diferença, até porque não configuramos o nosso personagem principal. Então, bora configurar ele. Vamos no Inspector. E com o nosso personagem principal selecionado, vou colocar para ele o componente de, deixa eu ver aqui, Navigation. E o Navigation, ele tem 3 componentes para a gente trabalhar, ó, que é o Nave Mesh Agent, Nave Mesh Obstacle e o Off Mesh Link. Vamos trabalhar somente com o Nave Mesh Agent, que vamos definir ele como nosso agente principal. Ele como agente, vocês vão ter agora o tipo de agente que vocês vão dar para ele, que vai ser controlado pelo agente do Navigation, que caso vocês queiram criar outro tipo de agentes, basta clicar aqui e vocês vão adicionar outra lista. E vocês vão ter para ele, ó, uma velocidade de ângulos, uma aceleração também, tá certo? Que tudo isso aqui são propriedades que vocês vão configurar para que ele possa percorrer, ele possa ter uma velocidade que ele vai correr e caminhar também, e até do Pathfind. O Pathfind é o caminho que ele vai encontrar. E o obstáculo é como ele vai percorrer aqui dentro em relação aos obstáculos. Que o mais importante que vocês precisam mexer aqui dentro no padrão desse nosso jogo vai ser a qualidade dele. A qualidade dele, verifique se eles estão em uma qualidade alta, que isso vai ser importante. Quanto menor for a qualidade que você deixar, menor vai ser a definição de inteligência para ele. Tá bem? Tendo feito isso daqui, no demais vocês não precisam se preocupar, já colocaram tudo que precisava. E agora precisamos ir para a parte da programação do nosso jogo. E aí como é que vai ser? Eu vou controlar primeiramente a programação do nosso personagem, que vai fazer os cliques, em que a gente vai clicar em cada parte e ele vai caminhar. Então venho aqui, vou abrir o script do nosso personagem. E fazendo isso aqui, ó, como eu não deixei aberto o Visual Studio, eu vou colocar aqui dentro um speed nesse vídeo, tá certo? Porque ele demora um pouco para abrir para mim. Pronto, agora voltamos assim agora podemos voltar para a aula. Eu tive que cortar aqui o speed para poder fazer um corte rápido no vídeo e chegar logo nessa parte aqui, tá certo? Que demorou um pouco mais do que eu esperava. Para trabalhar com a parte do Navigation dentro do nosso projeto, vamos precisar agora fazer a colocação da biblioteca que vai trabalhar com isso, que é o using unit engine.ai, em que a gente vai acessar o engenheiro unit e vamos pegar a biblioteca de inteligência artificial que ele tem. Ou seja, como ele só tem o Navigation, vai ser o Navigation que vamos pegar, né? E agora, vamos fazer o seguinte. E já começando a exercitar também algumas boas práticas na programação, que eu estava até ensinando para vocês em uns vídeos anteriores. Se vocês quiserem retornar a ele, que foi a parte de métodos e atributos, vai ser bem interessante para cada um de vocês. Que aí vamos colocar o seguinte. Dentro do código, vou escrever aqui serialize field private e vamos pegar agora o Nave Mesh Agent e vou chamar ele de agent player. Pronto. Como é que vai ser isso aqui? Eu quero que essa minha variável Nave Mesh Agent possa ser acessível lá no meu Inspector, porque eu vou precisar pegar o componente de Nave Mesh Agent que a gente colocou lá no nosso player e vamos precisar aqui dentro fazer uma referência lá no Inspector desse componente. E aí é o seguinte, tendo feito essa parte, eu vou apagar aqui agora o Start, eu não vou precisar fazer a utilização dele nesse momento. Vou usar somente o Update, e o Update vamos colocar aqui dentro em poucas linhas de código para que a gente possa fazer as funções de mouse em que quando a gente clicar, fazer o nosso personagem percorrer um determinado caminho. Para isso, vou colocar logo agora condicional if. Dentro desse if, vou colocar o input get mouse button
vai ser o 0. Como é que vai ser esse getMouse? getMouseButton, ele vai simplesmente pegar um botão do mouse que pressionarmos, que no caso vai ser o 0. O 0 vai representar o botão esquerdo do seu mouse. Esse vai ser o acionador que vamos precisar. Você poderia também trabalhar o getMouseButtonDown, que é quando você somente pressionar uma vez, o seu agente ele já vai percorrer aquele caminho. Você poderia utilizar getMouseButtonUp, que o botão up vai ser quando você soltar o clique do seu mouse, o seu personagem vai percorrer o caminho que você soltou o clique. Mas eu vou utilizar o getMouseButton, porque a partir dele eu posso ficar segurando o clique do meu mouse e ele vai poder percorrer infinitamente enquanto eu estiver segurando o clique do meu mouse. Mas fica a critério de vocês, o como vocês querem deixar a mecânica do seu projeto, tá? Mas eu vou pretender deixar ele dessa forma. E feito isso, a próxima parte que eu vou fazer, eu preciso determinar aqui dentro um raio. E esse raio vai capturar o clique desse meu mouse, a posição desse mouse, na verdade. Só que essa posição do mouse que ele for capturar, ele vai ser determinado pelo seguinte. Vou escrever logo o script aqui com vocês, para que vocês possam entender um pouco melhor. Vou chamar o ray, vai ser o raio que eu tenho, a representação dele. E a declaração dele vou determinar como ray também. E eles vão receber um valor. O valor que eles vão receber vai ser de alguma câmera. Ou seja, ele vai pegar alguma câmera que vai existir dentro do mundo do meu jogo, lá na hierarquia. Para isso, você já sabe que a gente tem uma câmera pronta lá, que é a main câmera. E a main câmera já é um padrão criado pela própria Unity. E para isso, uma coisa bem bacana que os meus scripts oferecem é que ele já tem aqui dentro, ó, como a gente pegar a câmera main, a main câmera que você vai ter lá. E feito isso, eu vou fazer uma pequena conversão aqui dentro, em que eu preciso que, a partir do momento em que eu vou clicar, eu preciso que a minha tela detecte esse raio que a gente tem aqui dentro. Então, vou fazer essa conversão de ScreenPoint to Ray, que por padrão ele já define aqui para mim. E feito isso, o acionador que ele vai ter aqui dentro vai ser o input.mousePosition. Tá certo? Resumindo, capturamos aqui um raio, demos uma declaração para ele, e ele vai receber o valor da nossa câmera main, em que a partir dele ele vai converter aqui dentro esse raio que ele vai trabalhar da seguinte forma. Quando a gente clicar na nossa tela, quando a gente fizer os cliques aqui dentro, por padrão ele vai fazer uma detectação do clique do mundo, tá certo? Só que vai ter pequenos bugs quando a gente fizer isso daí. Então a gente precisa fazer essa conversão. De que a partir da nossa câmera, ele vai detectar uma posição na tela a partir de um raio. Tá certo? E feito isso daqui, eu vou criar agora uma variável local para um raycast. Como é que vai funcionar? Eu vou criar aqui o raycast hit, e ele vai ser declarado como hit. Pronto. O raycast aqui dentro, ele vai trabalhar com determinadas informações de retorno a um raio, tá bom? E agora, tendo feito isso daqui, eu vou criar uma outra condicional dentro do próprio getMouseButton. E ele vai ser o seguinte. Vai ser um physics.raycast. E esse raycast vai receber agora alguns valores. O valor que vai receber aqui dentro inicialmente vai ser o valor do próprio raio. Opa, escrevi no canto errado. Bora lá. Ray. Outro valor que ele vai precisar receber aqui dentro vai ser o out hit. E o último valor que ele vai precisar receber agora vai ser um 100. O que é que vai ser aqui dentro? Primeiro, o raycast ele precisa de um raio para poder trabalhar. Já temos uma variável de um raio aqui para trabalhar. Colocamos aqui.
A próxima parte que vamos ter para ele aqui dentro também vai ser a informação de hit, a informação de saída desse hit. Então, colocamos aqui o out, vai apresentar a nossa saída, uma expressão de saída, e temos o nosso hit. Confirma? E agora precisamos também do valor de distanciamento dele, que agora temos aqui dentro definido como 100. Para você saber também aqui, dentro do próprio Visual Studio, os valores que a gente colocou, basta passar o mouse e ele vai lhe descrever aqui algumas coisinhas. Ó. Nosso raio, nosso out, raycast hit e também o valor da nossa distância máxima, tá bom? Tendo feito isso, agora vai ser mais simples. Lembra que aqui dentro colocamos aqui a nossa declaração de variável do Nave Mesh Agent como Agent Player? Vamos colocar aqui, ó, Agent Player, ponto, set destination, que o set destination é do próprio Nave Mesh Agent, que ele vai conseguir determinar aqui dentro a distância que ele deve ir. E dentro dele, vamos colocar a informação de como é que ele vai pegar essa distância. A distância dele vai ser determinada pelo próprio hit, ou seja, o raycast que temos aqui dentro, em forma de point. Pronto. Essa é a programação que você vai ter que fazer para o seu personagem. Feito isso aqui, ó, você pode até organizar isso aqui dentro de métodos. Por exemplo, eu vou criar um método aqui dentro vazio, chamado Player Movement. Pronto. Vou pegar todas essas linhas aqui dentro, Ctrl X para cortar elas, e vou dar um Ctrl V dentro do Player Movement. Pronto. Seleciono o Player Movement, Ctrl C, Ctrl V para colar. Feito. E eu ainda vou organizar isso aqui em regions. Vou chamar essa region aqui de variables, que vão determinar as minhas variáveis. E aqui vou colocar o end region. Pronto. Eu vou colocar agora as regiões também para o mono, já que o update pertence à biblioteca do mono behavior. Mono end region. Pronto. E bem aqui, para o nosso método, vou fazer também da mesma forma. Hashtag region player movement. Lembrando, de cada região que vocês forem colocar aqui dentro, é bom vocês colocarem com o mesmo nome que vocês deram ao método de vocês, tá? Ou algo que fique fácil lembrar o que é que vai determinar essa região. Isso aqui é só uma forma de você organizar os seus códigos, tá? Que aí fica mais fácil para vocês acessarem cada um deles e entender o que é que vocês fizerem em cada parte, tá bem? Eu vou apagar também essas bibliotecas, porque eu não vou nem utilizar elas lá em cima. Vou precisar somente disso aqui. Feito isso, vamos retornar agora a nossa Unity. Aguardar a boa vontade dele querer carregar. E pronto, já carregou. Feito isso aqui, o que é que vamos fazer? Não terminamos ainda. Seleciona o seu player. E com o seu player selecionado, desce. E vamos ao seguinte. Vamos pegar o script do Player Controller e colocar dentro dele. Então vou em add component. Vou procurar aqui a opção do Scripts. E dentro dele vou colocar o Player Controller. Pronto. Tendo feito isso, agora o que é que você vai fazer? Com ele já tendo sido colocado, você vai pegar agora o componente Nave Mesh Agent, segura o clique do botão esquerdo do seu mouse e arrasta ele para o Agent Player. Que aí você vai determinar para ele aqui dentro qual componente ele deve capturar. Mas por que a gente precisa fazer isso se o Nave Mesh Agent já está dentro aqui do nosso objeto player? Isso é importante que vocês façam, pois pode ser que vários outros objetos tenham o Nave Mesh Agent. E lá no seu script, por mais que você entenda que o agente que você precisa capturar está dentro do seu player, é importante que você acesse o seu componente e você realmente arraste ele para cá. Porque pode ser que você queira capturar
o agente de algum outro Game Object aqui dentro. E o script eu não entendi isso, então você precisa realmente arrastar ele para lá. Ou você pode fazer via script, trabalhando o getComponent lá no método start ou no método awake. Mas eu quis fazer assim dessa forma para ser mais rápido para vocês e que vocês possam entender um pouco o porquê que precisamos fazer isso. Mas feito isso aqui, vamos pressionar o play para testar nosso projeto e verificar se deu tudo certo o que precisamos fazer. Pronto. Tá aqui nosso joguinho. Vamos clicar, ó. E olha só. Tô clicando aqui nos pontos e o nosso personagem já está andando, ó. E se eu clicar bem aqui, ele não vai atravessar a parede. Ele simplesmente vai procurar outro caminho para percorrer. Ó, que massa. Se eu clicar bem aqui também, ó, ele automaticamente vai correr para aquela área. Tá bem? Ó, e eu posso ainda clicar dentro da minha parede, ó. E ele vai percorrer para uma outra área. Bem aqui também, ó. Olha que bacana, bem inteligente o comportamento dele. E claro, os raios aqui dentro já foram bem alocados e bem trabalhados, ó. Deixa eu colocar a janela do game bem aqui. Pronto. Que aí vocês podem visualizar melhor aqui algumas coisas que eu estou falando. Eu clico, ó. Observe que bem aqui, ó, tem essa bolinha, essa mirazinha. Então, essa mira é o destino que o agente vai percorrer. Tá certo? E podem observar que ele dá até uma linha azulada, ó, quando a gente vai percorrer com ele, ó. Essa linha azulada determina um raio que ele vai seguir. Olha só que massa. E claro, não impede também de vocês quiserem, ó, porque por exemplo, o nosso player está bem acima, né, ó. Você pode, se quiser, colocar ele bem acima, quase voando. E quando você for clicar, ó, ele já desce. Ou seja, é como se você tivesse dentro dele um rigid body, em que ele já coloca um componentezinho de gravidade para você. Mas você nem precisa colocar, já basta o Nave Mesh Agent que ele vai organizar algumas coisas para vocês aqui dentro. Mas o player, por padrão, ele precisa realmente estar posicionado, ó, bem aqui nessas malhas azuladas, pois é essa área que ele vai percorrer. Ele vai ignorar qualquer coisa que esteja aqui fora. Você pode clicar, ó, até nas áreas de fora ele nem vai seguir, ele só vai seguir esse campo, determinado pelos raios que você mesmo trabalhou e programou. Tudo bem? Ó, que massa. E outra coisa, se vocês quiserem testar também algum desses valores aqui dentro, por exemplo, o Speed. Então a velocidade dele para 27, ó. Vou clicar. Olha só como é que ele fica mais rápido. Só que também, ó, ele ficou mais rápido, só que ele perde um pouco mais o controle, ó. Olha só, ele até bate em algumas áreas devido à alta velocidade dele. E ainda demora um pouco para chegar. Então, a velocidade dele pode ser diminuída também, ó, para que ele possa ter um melhor controle sobre o caminho que ele vai percorrer. Tá certo? Mas o bacana de vocês começarem a entender um pouco mais cada uma dessas coisas que vocês têm aqui dentro, desses componentes e até mesmo do navigation, o que eu aconselho é pega, vai testando cada um, muda os valores. Caso você tenha esquecido o valor padrão de cada um, lembra que nesse vídeo eu disse que eu não ia alterar nenhum valor aqui dentro? Dá uma observada aqui nos valores que tem aqui dentro. Dá uma olhada, verifica cada um deles, tá certo? Caso vocês tenham modificado algo e esquecido qual o valor padrão deles, abre aqui o vídeo de novo. Ou então, vem aqui no Nave Mesh Agent, clica nessa opção e bota para resetar, que ele volta para todos os valores padrões. Por exemplo, alterei a velocidade, está em 51. Eu me esqueci qual é a velocidade padrão. Clica, reset. Ele já reseta a configuração que tinha para o valor original desse componente. Pronto. Tendo feito tudo isso daqui, agora nós vamos para a parte de fazer a criação da nossa moeda, em que nosso personagem vai coletar. Para isso, acho que eu já vou logo antecipar com vocês o script dessa moeda. Como é que vai funcionar? Deixa eu abrir ele logo aqui. Pronto. Ele vai ser o seguinte. Eu não vou trabalhar nem com os métodos start, nem o update. Como é que vai ser? O método que eu vou trabalhar agora com vocês vai ser o onTriggerEnter, que vai ser a partir de um gatilho.
Eu não vou colocar um Collider Enter, até porque eu não quero que ocorra uma colisão, eu quero que ocorra só um gatilho, em que quando o meu player encostar no objeto moeda, ele já simplesmente possa desativar ela. Como assim? Vou colocar aqui uma condicional, que essa condicional vai trabalhar da seguinte forma. Se o colisor holder ponto game object, já que ele vai ter que pegar o game object necessário para trabalhar, com a tag, na verdade com o nome player, ou seja, se o colisor com o game object de nome player, no caso, acionar um gatilho com esse game object, vai acontecer que este game object vai ter o seu setActive falso. O que seria esse setActive? Ele simplesmente vai trabalhar para que o nosso objeto fique ativado ou desativado. Como assim? Eu vou selecionar aqui meu player. Observe que no meu player eu tenho esta opção aqui, né? Simplesmente ativa ou desativa um game object que eu tenho. Quando ele é desativado, ó, ele existe na hierarquia, mas ele fica dessa forma. Mais transparentezinho e ele não existe mais, nem vai funcionar nenhuma função dele aqui dentro. É o que vai acontecer com a nossa moeda. Mas por que eu vou desativar ela? Eu não poderia simplesmente vir aqui, ó, utilizar o destroy? Mas por que eu vou desativar essa moeda? Eu não poderia vir aqui e simplesmente colocar o destroy this game object? Sim, eu poderia fazer isso aqui. Só que acontece que temos uma diferença entre o game object e trabalhar com... E trabalhar com setActive. Quando a gente vai destruir um objeto, ele tem um gasto muito maior na sua memória, na memória do seu computador. Já quando eu vou simplesmente desativar ele, ele só vai acionar um gatilho para que nosso game object seja desativado da hierarquia ou da nossa cena. Pronto. É mais a questão das formas de acesso. No destroy não tem nenhum problema. Você pode estar utilizando ele até, se quiser, dizer em quanto tempo ele vai ser destruído. Dizendo em quanto tempo ele vai ser destruído, você pode até colocar uma animação enquanto isso aqui, não tem nenhum problema. Vai depender muito do escopo do seu projeto. Mas, para mim, no caso, para até economizar mais espaço, como eu vou ter várias e várias moedas, eu vou utilizar ele dessa forma, para que ele seja somente desativado. Fiz isso, salvei, volto aqui no meu projeto, e agora eu vou fazer o seguinte, vamos criar a nossa moeda. Venho aqui na minha hierarquia, pressiono o botão direito do mouse, 3D Object, Cylinder. O Cylinder vai ser o cilindro que representará a nossa moedinha aqui dentro do jogo. Pronto, bem grande até essa moeda, né? Mas bora diminuir aqui o tamanho dela um pouco, tá bom? Tem aqui ele. Eu vou diminuir agora o Y, que o Y vai representar aqui dentro essa altura que ele tem, ó. Vou deixar ele aqui em 0.1. E a sua escala, eu vou colocar, acho que a escala dele em 0.2, 0.2. Não, acho que ainda está muito pequeno. 0.3 então, e vou diminuir um pouco mais ainda a sua altura. Colocar ela em... Pronto, nesse valor aqui mesmo tá bom já. 0.02. Bem... Opa, cena errada. Bem fininha, por sinal, ó. Feito isso, vamos só rotacionar ela aqui um pouco, né? Rotacionar ela aqui em Z, deixar ela em 90. Pronto. Deixando ela em 90, ela vai ficar em pezinha, dessa forma que você está enxergando. Vou descer ela um pouco aqui. Pronto. E tendo feito isso, bora colocar um material para ela. Ó, ela tem esse colisor aqui que vocês estão enxergando, mas não tem problema ficar desse jeito, tá certo? Porque ele vai rotacionar. Vou nos materiais, criar um novo material. E esse material, vou chamar ele de Yellow. É uma moeda? Isso é uma moedinha amarela, a não ser que vocês queiram outro tipo de moeda aqui dentro.
Vou substituir o material padrão que ele tem. Cadê aqui? Yellow. Pronto. Só que o yellow falta da cor dele, né? Venho aqui. Albedo. Amarelo. Pronto. Tendo feito isso, o que é que vai acontecer? Ó? Com a moedinha aqui selecionada, vamos aqui no ADD Component, Scripts, Collect Coins. Pronto. Tendo feito isso, agora já está funcionando. Ainda não, lembrei. Quando a gente cria um objeto 3D, lembrem-se que esses objetos, eles já automaticamente colocam um colisor dentro deles. E o colisor que ele tem, ele ainda não é um gatilho. Então, com a moeda selecionada, ó, venho aqui ó, no Trigger dele e marco. Pronto, agora ele é um gatilho. Pressiono o play e vamos testar. Pronto, já está rodando. Agora, quando o nosso player passar por aqui, ó. Deixa eu ver aqui, não está funcionando, né, ainda. Vamos ver o que é que está acontecendo aqui dentro no script. Vejamos, Object Player, certo, ele tem o nome de player, tem o nome player aqui dentro. Vamos ver aqui dentro, On Trigger Enter, ok, quando ocorrer um gatilho, certo, deixa eu testar aqui uma coisa, deixa eu colocar aqui no meu player um Rigid Body, se não está faltando isso. Pronto, era só isso que estava faltando mesmo. Pronto, coloquei aqui um Rigid Body, agora vamos testar. Carregou, pronto, vamos lá. Pronto, era só isso que estava faltando mesmo, colocar realmente um Rigid Body no nosso player. Acho que para ativar o gatilho realmente foi necessário fazer a colocação disso. E aí, depois disso aqui, ó, tá vendo aqui a sua moeda? Window, Animation, vamos abrir a janela de animação e vamos fazer o seguinte. Com a moeda selecionada e com a janela Animation aberta, vamos clicar na opção de criar uma animação para ela. Aperta. Mas antes, deixa eu só renomear ela aqui dentro. Esqueci de fazer isso. Coin. Tendo aqui renomeado, bora lá. Fazer uma animação para Coin. Create. Aguarda, boa vontade da máquina carregar. Bora lá nos Assets. Na pasta de Assets, vamos criar uma outra pasta chamada Animations. Vem aqui e eu vou chamar essa animação de Rotate Coin. Feito isso, para fazer a rotação dessa moeda, a gente vai fazer a rotação dela em Y, tá certo? Vamos fazer a rotação dela em Y. Então, no Animation, vou clicar nessa opção de gravar. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou só mexer um pouquinho na rotação. Pronto, mexer um pouquinho. Só para poder ele ativar o keyframe do rotation. Vou colocar o keyframe dele agora do Y em 0. Pronto. Vou pegar essa agulha. Vou arrastar ela bem aqui no 40. Atrás dele. E vou colocar aqui o Y. Para ficar com um valor de 90. Opa, 90 não, 180. Tendo feito isso, desativo a opção de gravar as animações e vou apertar play para verificar como é que vai ficar. Pronto, ó. E a nossa moeda agora está sendo animada. Só agora você duplicar essas moedas, seleciona, usa o atalho Ctrl D para duplicar e você pode ficar duplicando elas aqui dentro da sua cena. Colocar na visão de topo. Pronto. Clicar de novo. Duplica. Arrasta. Duplica e arrasta. Aí vai colocando nas posições que você esteja desejando. E agora temos o nosso joguinho aqui funcionando. Temos o nosso personagem, temos as nossas moedinhas. Tem um protótipo aqui dentro e agora ele coleta cada uma dessas moedas. Ó. Tudo certo aqui com vocês? Pronto. Isto é o que eu tenho aqui para trazer na aula de vocês, tá certo? Em que temos aqui o nosso personagem, temos uma inteligência artificial colocada e ainda fizemos a questão de coletas. Muito massa, né? Pronto, pessoal. E é isso que temos aqui para hoje. Eita, já deu uns bugzinhos aqui, né? Acho que é por conta da velocidade dele. Mas enfim, se você gostou aqui desse vídeo,
Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo aqui também, compartilha com todo mundo, ativa o sininho para receber mais notificações. E outra coisa, dá uma olhada aqui nas descrições que tem uns cursos aqui muito bacanas para vocês, até se vocês querem aprender um pouco sobre desenvolvimento de jogos. E também, caso vocês queiram que a gente aprimore esse projeto, coloque aqui um personagem melhorzinho pra gente trabalhar, uma cena um pouco mais trabalhada, comenta aqui no vídeo se vocês querem alguma coisa a mais com isso daí pra gente dar continuidade a ele, tá bom? E até a próxima!